A paz do Senhor a todos os irmãos. Abra sua Bíblia, a carta ou tratado aos Hebreus, capítulo de número 11. Aos Hebreus, capítulo de número 11. Se você encontrou, diga amém. Amém. Hebreus capítulo 11, verso de número 1. Que bom é estarmos na casa do Senhor, assentado à mesa, para nos alimentarmos da sua palavra. Essa sexta-feira, provavelmente, foi a sua melhor escolha, estar na casa do Pai. Hebreus 11:1 vai nos dizer assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. E você diz amém. Meus amados irmãos, um texto bastante conhecido pela amada igreja, muito citado por nós, ministros, obreiros na casa do Senhor. Carta aos Hebreus, que no verso de número 1, ou capítulo de número 11, ele tem a finalidade, o propósito de apresentar à igreja, de apresentar a esta comunidade de fé, o significado da fé. O que é a fé? Aliás, a proposta desse tratado, dessa carta, a uma determinada comunidade de fé, vai ser exatamente o propósito de restaurar a confiança, a fé que, devido à situação e o momento que a igreja está enfrentando, eles estão paulatinamente perdendo suas convicções, perdendo o sentido da fé, retrocedendo daquilo que aprenderam e desfrutaram dos apóstolos, e desfrutaram e afirmaram com convicção que Cristo Jesus é o caminho. Mas diante das perseguições, das provas, das lutas que se levantam contra esta geração, segundo estudiosos, entre 65 e 69 depois de Cristo, e no ano 70, a perseguição leva ao cume de até a destruição do templo. O momento em que eles estão vivendo é um período dos piores após a morte de Cristo e sua ressurreição. E devido a essas situações, estão titubeando entre dois pensamentos. Então, a proposta desse tratado do autor é exatamente trazê-los de volta à convicção, à certeza, à fé. E esse capítulo 11, o verso 1, ele já vai deixar claro de forma bem simplória o significado, ou o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a capacidade de confiar em algo que não se vê. Ou, conforme o texto do capítulo 11, nós afirmamos, não é isso? A fé é o nosso firme fundamento, é a certeza daquilo que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver com o nosso olho físico, com o nosso olhar físico, mas nós temos a certeza que vai acontecer, que vai dar certo. A convicção, a fé, essa certeza, essa convicção daquilo que não se vê. Mas no próprio capítulo 11, quando ele vai citar o personagem Moisés, ele vai dizer que Moisés conseguiu ver o invisível. E por ele ver o invisível, ele aceitou a promessa e preferiu sofrer com o povo no deserto, os opróbrios de Cristo, do que por pouco tempo desfrutar do sabor do pecado. Ou seja, parece que nós falamos a fé é não ver, mas na verdade a fé é ver.
A fé é a condição de conseguir ver o invisível. Nós alcançamos em Cristo a condição de conseguir enxergar o invisível. Se é invisível, não se enxerga, não é isso? Mas pela fé nós conseguimos ver o invisível, conseguimos ver a porta onde ninguém consegue ver, conseguimos ver a cura onde ninguém consegue ver, conseguimos ver a irmã saindo desse quadro, dessa situação. Tantos irmãos que aqui se encontram, que estiveram em quadro tão difícil. Se nós dessemos oportunidade, talvez muitos contariam o seu testemunho. Ninguém dava mais nada. O diagnóstico médico não tinha mais jeito. A palavra da medicina não tinha mais jeito. Só Deus para fazer o milagre. Aí o nosso coração se enche de alegria e pela fé. O que a medicina não apresenta, o que o quadro não consegue permitir que enxergamos pela fé, a gente consegue ver. Então esta é a explicação de forma bem clara que no verso 1, o escritor dessa carta deixa claro o que é a fé. Nós estamos aqui nessa noite pela fé. O tema desse capítulo 11, você vai ouvir essa expressão, se você for ler o texto, o capítulo 11 por inteiro, seus 40 versículos, você vai ouvir 20 vezes, 50% do texto, esta expressão, pela fé. Essa expressão é citada nesse capítulo 11, 20 vezes. 16 personagens, 14 homens, 2 mulheres, que pela fé venceram. Pela fé tiveram visões íntimas. É o que apresenta no verso 2. O verso 2 vai dizer, e foi por ela, foi por esta fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. A fé, meus irmãos, na verdade, ela vai se iniciar após o pecado, não é isso? Se a fé é ver, é conseguir enxergar aquilo que não se pode se ver, no jardim do Éden, Adão não precisava de fé. Ele não precisava de fé porque ele se relacionava com Deus de forma visível. Na viração do dia, ou ao decorrer do dia, o texto diz que na viração do dia Deus procurou Adão. Isso não quer dizer que apenas na viração do dia Deus tinha um relacionamento com Adão. É provavelmente que ao decorrer do dia, manhã, tarde, noite, Deus estava, a Trindade estava no jardim se relacionando com Adão. Mas devido ao pecado, devido à situação trágica que acontece no jardim, as coisas começam a ser necessário a fé. E no próprio Gênesis, nós vamos ver o primeiro personagem que vai alcançar êxito no relacionamento com Deus. E nós encontramos lá Abel, sendo aceito por Deus, o seu sacrifício, a sua oferta, sendo aceita por Deus, e o de Caim e o seu sacrifício não. O texto de Gênesis não nos mostra esta expressão, mas o autor aos Hebreus, um dos personagens que vão ser citados, vai dizer que Deus aceitou a Abel e o seu sacrifício, porque o que ele estava oferecendo e o que motivava-o a estar naquela condição e oferecendo foi pela fé. E você vai perceber em todo o processo do Antigo Testamento e alguns personagens que são citados nesse capítulo 11, e esses personagens não são citados de forma aleatória. O autor não pegou um personagem aqui, um personagem ali, ou uma história que ele achou mais interessante, mais impactante, e colocou na galeria chamada Galeria dos Heróis da Fé. Não, há um propósito em cada personagem que está sendo descrito. Cada um deles parece representar um período, um tempo. Abel parece representando, se formos aí dividirmos em períodos, dispensações, como dizem, o período da inocência. Abel está ali. Vai citar Enoque, depois vai citar o personagem Noé, o período do governo humano, uma nova aliança é feita entre Deus e Noé. E o escritor vai dizer, e foi pela fé que Abel recebeu o seu milagre, foi pela fé que Enoque foi trasladado, foi pela fé que Noé alcançou o testemunho, alcançou pela fé, ele construiu a arca, e por aí vai. Aí você vai encontrar Abraão,
você vai encontrar Sara, o período patriarcal, você vai encontrar o Isaac, vai encontrar Jacó, vai encontrar José, e depois ainda vai descendo, vai encontrar Moisés, vai encontrar também, falando dos profetas, dos juízes, dos reis, mostrando, parece que ele traz exatamente cada período, e mostrando que no Antigo Testamento, todos que conseguiram ter relacionamento com Deus, que conseguiram alcançar êxito, um bom testemunho, tiveram uma vida que marcaram a sua geração, tudo foi mediante a fé, tudo foi pela fé. Sem fé, no próximo texto, capítulo 11, é impossível agradar a Deus. Falar de fé parece algo simples, parece algo comum. Pastor Lucas, mais uma vez, capítulo 11, culto de ensino, tantos obreiros presentes que provavelmente trariam um sermão diferente que eu nunca ouvi, mas é pela fé, a única forma de alcançarmos êxito no nosso relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradá-lo, sem fé é impossível aproximar dele, sem fé é impossível ser cristão, sem fé é impossível chegar à eternidade. A partir de Abel, a partir do pecado, todos os tempos e períodos, todas as coisas que foram vividas por Deus, e todas as possibilidades existentes até o dia de hoje, só se toma posse pela fé. Só se vive pela fé. O dicionário Wycliffe vai dizer que a fé, ela é um termo do Novo Testamento e ela está ligada à salvação, às providências, à direção de Deus, à santificação, ao serviço que prestamos, à oração. Sem fé não tem sucesso ou não tem êxito, não tem perseverança em nenhuma dessas coisas. Oferecemos os nossos serviços a Deus, porque sabemos que pela fé Ele é fiel, não deve nada para ninguém. Sede, pois, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é vão. Mas está difícil, parece que nem está rendendo nada. Pela fé eu sei, como Paulo vai dizendo, eu sei, eu estou prestes a ser oferecido em libação, em sacrifício, mas eu sei que a minha coroa está preparada. Não só a mim, mas todos a quantos forem fiéis. Pela fé a coroa já está preparada. Irmão, sem fé não tem condições de oferecer serviço. Sem fé a gente nem tem coragem de dobrar os joelhos, porque muita gente não tem mais uma vida de oração. Talvez a sua fé está abalada, suas convicções estão abaladas, não tem mais essa fé, conseguir enxergar algo que as condições se apresentam desfavoráveis. O verso de número 2 do capítulo 11 de Hebreus diz que foi pela fé que os antigos alcançaram testemunho. A galeria aqui é grande, meus irmãos. É bom ver a história desses personagens. Eu citei nomes de alguns que estão representando tempo e períodos, mas ali também vai ter nome de muitos anônimos, que apagaram o fogo, que venceram a força do fogo, que passaram pela espada, que perderam, sofreram espólios, anônimos como eu e você, mas pela fé venceram. Nós estamos em meio a um processo complicado, devido à pandemia, devido a tantas circunstâncias que nos cercam, mas pela fé é possível nesse processo ter paz, prosperar, ter vida com Deus, ter um lar edificado, ter um lar abençoado. Eu estou ministrando lá no Planalto sobre famílias, e eu fui fazer uma pesquisa e vai dizer que nesse período de pandemia, no segundo semestre do ano de 2020, foram mais de 44 mil divórcios. Um recorde no Brasil, nunca entrou-se com tantos processos de divórcio como no segundo semestre do ano de 2020, período de pandemia, todo mundo em casa.
mas nós estamos caminhando pela fé. Pela fé é possível ter um lar abençoado, uma família abençoada, um matrimônio abençoado, pela fé. Porque pela fé, meus irmãos, nós nos entregamos a Deus em oração. Pela fé, essa circunstância não nos tira a paz. Nós conseguimos descansar em Deus. Lucas capítulo 12, verso 13 a seguir, ali Jesus vai contar uma parábola. Interessante que Jesus, nos versos anteriores, ali está dentro do Sermão do Monte, Jesus está falando dos fins dos dias, de lago de enxofre, em todas as condições, e no meio do caminho entra um e fala assim, ó, mestre, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. Aí não faz... Aí Jesus vai dizer a parábola, e dentro daquela parábola Jesus está ensinando, citando, põe por favor, Lucas 12, e a gente tem que correr, já são 8h10, Lucas 12, verso 14, após a fala do homem. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Continua. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus está dizendo, você não é o que você possui, você não está firmado ou não deveria estar no que você possui. E ele começa a contar uma parábola, continua, verso 16, e propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. A expressão no original ali, com abundância, dá o sentido de produziu tanto que gerou uma euforia, uma alegria em quantidade grande, euforia momentânea por aquilo que estava abundante nesta terra. Euforia você sabe que é passageira. E aí ele disse consigo mesmo, e arrazoava, algumas traduções que eu acho mais interessante, vai dizer, e pensava ele mesmo, consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha, e disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E olha o que ele vai dizer agora que é interessante. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Porque tu não vai ficar para alguém, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus está dizendo, você não é o que você tem. Não descansa naquilo que você tem. Não descanse nos teus tesouros. Não importa o que nós temos, a nossa riqueza está em Deus. É por isso que nós estamos em uma sexta-feira alegre, em que muitos... ainda tem encostado um no outro aí, mas Jesus está presente. Pela fé nós estamos servindo com alegria, porque a nossa fé não está no que nós temos. O nosso descanso não está naquilo que nós temos, ou não deveria estar. A nossa, entre aspas, euforia, a nossa abundante alegria não deveria estar na nossa conta bancária ou nas devidas coisas que galgamos nessa terra pela bondade de Deus. A nosso descanso, a nossa alegria, o descansar está em Deus. E talvez seja por isso que muitos trocam. Faz essa inversão a mesma que esse homem imprudente está fazendo. Ele quer a herança porque parece ser mais fácil descansar no que é visível. Parece ter mais tranquilidade em um momento de pandemia se a conta estiver gorda. Parece ter, mas nessa pandemia muita coisa mudou. Rico com toda a sua riqueza, depositou tudo, com todo o avanço tecnológico, mas não deu jeito, não deu certo. Pois até pulmão artificial, mas não deu certo.
Nós não somos conduzidos pelo reino mundano, por esta organização terrena que procura de alguma forma poluir nossa mente e nosso coração. De alguma forma nós levamos os nossos olhos para essas coisas da terra. Não, o nosso descanso está em Deus. E essa é a proposta do verso 3. Esta é a mentalidade de fé, porque a gente pode depositar fé em qualquer coisa. A gente pode depositar nossa fé no nosso patrão, no nosso salário, na nossa profissão. Elias poderia colocar a sua fé no corvo, como muitas vezes nós fazemos. Nós olhamos mais para o corvo do que propriamente para quem está mandando o corvo. A gente atribui a glória ao corvo. Meu irmão, o corvo não tem condição. Ele só está fazendo o que está fazendo porque Deus está mandando. Só a porta só está aberta porque Deus está no controle. Esta porta está jorrando porque Deus está no controle. E se o corvo parar, fique tranquilo. Vai porque vai melhorar. Melhor que corvo é uma viúva, tá louco? Viúva nunca tem nada para oferecer, mas se estiver no controle de Deus, não falta farinha na panela. E se continuar fiel, melhora mais ainda. Aí vem anjo, com pão quentinho. Água no meio do deserto, não sei. Alguém vai dizer que ele estava próximo ao Jordão, não sei. Mas a nossa mente, né, pela fé, a gente prefere pensar que está no deserto, debaixo de um pé de zimbro. Ah, eu acredito que esse pão e esta água veio de cima. Melhor que ser alimentado de carne por meio de corvo é ser alimentado por pão e água que vem do céu. E Jesus vai nos dizer: eu sou o pão da vida. E não sou só o pão. Ele também é aquela rocha que estava no deserto que jorrou água viva. É por isso que João vai dizer que no último dia da festa ele se colocou de pé e diz: quem crê em mim? Rios. Essas coisas da terra que galgamos não produzem isso. Só em Jesus. Descansa no Pai. Descansa no Pai. Pela fé descansa. Esta é a proposta do verso 3. Porque ele apresenta o que é fé. Depois ele apresenta no verso 2 que todos que foram anteriores venceram pela fé, e o povo de Israel é conhecedor das histórias. Talvez diferente de alguns da nossa geração, que já não tem mais contato com a palavra de Deus. E por isso estão alheios das promessas, por isso estão alheios daquilo que Deus pode fazer, porque a palavra que abre o entendimento produz fé, é só a palavra que faz isso, com a cooperação do Espírito Santo. Mas Israel é um povo que conhece a história é passada de geração em geração. Aliás, a Páscoa Jesus introduziu a festa da Páscoa, e você olhar o capítulo 12 de Êxodo vai ver que é uma motivação, é uma forma didática que Deus está criando para que os pais continuem trazendo ao coração dos filhos o que Deus está fazendo em favor deles. Quem não tem contato com a palavra não consegue passar para o filho a fé que ele alcançou na palavra. Mas quem tem contato com a palavra continua ministrando, o lar edificado, e a fé vai abastecendo a casa. Aí no verso 3, como eles conhecem a história, o verso 2, ele leva-os à memória a voltar no passado, ver a história, lembrar da sua história. A história de Israel é uma história de milagres. O contexto da formação da família, da construção de um povo forte, a terra prometida, tudo é milagre, só foi tomado posse pela fé. Aí no verso 3 ele vai dizer o seguinte: e é pela fé que nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi feito do que não é aparente, ou do que não se vê. Então a fé do autor aos Hebreus,
que ele está introduzindo ao coração dos irmãos, ou trazendo-os novamente a relembrar, a fé dele é o seguinte: está firmada e a proposta é essa. Entendam, há dois mundos, há duas esferas. Uma ele chama de mundo invisível, uma esfera invisível. E a outra ele chama de mundo, aquilo que se vê. E ele vai dizer que o que se vê foi feito do que não se vê. E na proposta dele, essa esfera invisível, esse mundo, entre aspas, invisível, que não se vê, sobre ele há um soberano. Sobre ele há um ser, um agente criador, que ele, ao decorrer do texto, vai dizer: esse é Yahvé, esse é o Pai. Nos versos primeiros, ele vai dizer que Jesus é o Filho, e sobre maior que ele não há outro. No capítulo 2, se não me falha a memória, ele vai dizer que tudo foi criado por ele, por meio dele, Jesus o Filho. Então ele vai trazer que nessa esfera espiritual, a eternidade, como nós sabemos, há um ser que controla e cria todas as coisas. E esse ser que está sobre essa esfera, se ele está dizendo que o que é visível foi feito do que não se vê, ele está dizendo, a esfera de invisível é muito superior da que é visível. Porque o que é visível foi feito do que não se vê, da invisível, veio de lá. Ou seja, lá é a mãe, lá é lá de lá onde vem tudo. Lá é superior, lá é maior. E lá tem um ser, olha o verso 3, meus irmãos, põe 11, olha o verso 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. O povo que está sofrendo perseguição, está perdendo, o capítulo 10, que antecede o verso 11, vai dizer: olha, irmãos, eu quero lembrá-los de vocês, as horrendas coisas que aconteceram, vocês sofreram espólios, alguns foram lançados como espetáculos, e vocês se compadeceram, oraram, perderam, mas continuaram firmes, dando glória a Deus, servindo com alegria. O negócio estava complicado, irmãos. Aí no verso, diante de tudo que está acontecendo aqui embaixo, ele está dizendo: aquele que está no trono, lá em cima, pela palavra, criou tudo. Então, nós estamos servindo alguém que só pela palavra, não pôs a mão, não, ele só falou. Pela palavra ele criou todos os mundos, ele criou tudo que se vê. Eles estão sem confiança, estão abalados, estão preocupados com o Império Romano, com o imperador que está terrível. No ano 70 destrói tudo, põe fogo. Eles estão preocupados. Deus criou tudo pela palavra. É como se ele estivesse dizendo àqueles que estão recebendo a carta: olhem para cima, as coisas aqui são passageiras, mas o que nos aguarda em cima é maior. Não retrocedam, não voltem, fiquem firmes. Pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não se vê. Fique tranquilo, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E meu tempo já foi. Mas eu quero finalizar diante do que estamos vivendo. E quando eu falo diante do que estamos vivendo, não é simplesmente um contexto de pandemia, porque a nossa mente acaba sendo envolvida por esse momento, pelo atual. Mas, na verdade, meus irmãos, nós estamos vindo de um período que já antecede a pandemia, que algumas coisas estão mudando, princípios estão sendo perdidos, valores estão sendo trocados, as coisas estão engrenando. Sentar-se para dialogar com pastores, com o contexto, a gente vê que há um período que o povo está meio geral, meio desanimado, meio apático, meio fracos, onde um milagre que acontece
deve virar-se capa, manchete de jornal, algo que era comum, algo que era natural. Aliás, nós ouvimos um sermão, num dos nossos congressos, pastor Josué Martins, na sexta-feira, citando o profeta Samuel, o momento em que ele trouxe, o momento que ele nasceu, eram raras as aparições, as visões e a manifestação de Deus, mas ele termina os seus dias em que tudo voltou, ou melhor, que as coisas voltaram, era comum e natural a manifestação de Deus, a ponto que desciam para Siló para ouvir a palavra, ver a manifestação de Deus. E os dias em que estamos inseridos e vivendo são dias dessa natureza, em que não se vê tanta coisa, em que não se vive tanta coisa. Aconselhar hoje, aconselhamento pastoral é uma igreja. Nós estamos com dificuldades. Nós precisamos abrir os olhos. As coisas não estão bem. E talvez a nossa mentalidade seja similar ao dos hebreus, quem sabe? É melhor deixar do jeito que está, ou é melhor retroceder? Mas nessa noite o Senhor nos trouxe essa palavra para dizer ao meu, ao teu, ao nosso coração: batismo com o Espírito Santo, ele continua o mesmo, mas só se vive pela fé. Renovo espiritual. E quando nós clamamos por avivamento, aviva, 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 renova, restaura, salva. Mas o nosso coração precisa estar cheio de fé, cheio de convicção. O sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Eu finalizo, porque o decorrer da proposta desse autor aos hebreus em todo esse processo dessa carta, quando ele apresenta a fé, apresenta esse Deus, apresenta essa esfera invisível, que há um Deus que com sua palavra cria todas as coisas, um ser que está muito além. E eu gostei muito do pastor Isaías, no domingo, que ele vai dizer muito raso. A minha mente não consegue decifrar, escrever, e ele vai falando um monte de coisas que eu não consigo nem repetir. Ele está muito fora do que a gente tem capacidade. Tanto que tudo que vai escrever a respeito de Jesus, procura se arrumar uma palavra para ver se encaixa. E ele nos amou de tal maneira, não dá para descrever como ele amou, é um tal para mostrar que tem muito. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai falar do poder, ele fala algo similar também. Seu poder inconcebível, ele fala uma palavra complicada, mas é para dizer, não dá para descrever esse poder. Aí diante desse ser, dessa esfera superior à nossa, de um ser que com a sua palavra, que é o Yahvé, é Deus, cria todas as coisas, o autor aos Hebreus vai dizer que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se fez sacrifício por vós, rasgou o véu, abriu um novo caminho, e se abriu a vós. É por isso que ele diz: acheguemo-nos ao trono da graça, a fim de alcançarmos graça e misericórdia e socorro em tempo oportuno. Só vai para o trono quem tem fé. Só se relaciona nesse período de dificuldade quem tem fé. Fé para quê? Fé para saber que Ele te ama. Fé para saber que Ele está aberto. Fé para saber que Ele está presente. Fé para saber que Ele não nos deixa só. Fé para saber que Ele nunca está ausente. Fé para saber que no meio das perseguições e provas, Ele está presente. A tua casa, na tua família, no teu ministério, no nosso chamado, no nosso caminhar cristão, Jesus está conosco. O ser que com uma palavra criou tudo, disse: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. E tudo o que Ele fez, meus irmãos, Ele mesmo analisou,
é bom, porque o que Ele faz é bom, Ele está no controle. Pela fé, saia daqui nessa noite como um desses personagens, disposto a se relacionar com Deus, viver para Deus, é melhor. Deus abençoe, obrigado.